Deputado, o senhor falou que ficou magoado com a minha colocação de eu dizer que o seu discurso era nazista, aí você rebateu, falou que eu sou um pseudo-intelectual, então estamos aqui, olhos nos olhos, você para tentar me provar que teu discurso não tem uma base nazista e eu para te tentar provar que eu não sou pseudo-intelectual. Queria lembrar, quando eu falei no nazismo, eu queria te deixar muito claro, eu falei discurso nazista quer ter como inimigo aquele que é diferente. E o senhor deve saber muito melhor que eu, que antes de matarem judeus nos campos de concentração, os nazistas, as primeiras cobaias que eles usaram para matar são testemunhas de Jeová. E o ouvinte que não conhece essa história vai no Google e coloca triângulos roxos. Você vai ver os nazistas matando testemunhas de Jeová. Por outro lado, em particular, me choca muito o senhor que até mostrou no vídeo aqui que você fez em resposta ao Morning Show, com tantos seguidores, com um público tão fiel e tão de frente contra o público gay. Na minha interpretação, esse é um discurso, na minha interpretação, muito parecida com o dos nazistas, que colocavam aqueles que eram diferentes deles como inimigos. Os gays são teus inimigos? Bom, quem falou de inimigo foi você. Foi você que falou de inimigo, foi você que me colocou na esfera dos nazistas, como se eu fosse um antissemita, como se eu fosse alguém que separasse as pessoas por raças, e eu não disse nada disso. Estamos no embate político. No embate político, eu iniciei a minha fala dizendo, nós não temos inimigos na política, nós temos adversários políticos. Quando você que tem uma estrutura e um conhecimento tão grande, como você citou aí um livro, fala que um deputado federal que é pastor, que é cristão, faz um discurso nazista, automaticamente você me coloca como nazista. Se eu defendo um discurso nazista, automaticamente eu sou um nazista. E isso não existe, isso é horrível. Você me deixou chocado, porque o mês passado eu estive em Israel, recebi uma condecoração pela nação judaica. Eu estive em 2 museus em Israel e não tem nada pior do que a história do nazismo. E a história do nazismo começa com o socialismo, pelo qual você tanto defende. E, aliás, você é uspeniano, né? Você, a maioria daqui... Se você quer lembrar, o primeiro... Não, você me dá licença um minutinho. O primeiro grande livro contra o PT, que vendeu 150 mil cópias, foi meu livro do Romeu Tuma. Mas não adianta escrever e não falar. Socialista. Não adianta escrever e praticar. Pesquisa antes de falar que eu sou socialista. Eu estudei sobre o senhor, eu vi que o senhor escreveu esse livro, o senhor escreveu inclusive um livro... Eu escrevi 24 livros. Pois parabéns, eu também escrevi 21 livros. Você vai me deixar falar ou não? Vamos o senhor vai me deixar falar ou não? Livros. O senhor acusa o Lula. Não, deixa eu só falar. Vamos voltar para o cerne da questão. Eu estava tentando falar. Eu escutei ele quietinho. O senhor é o mediador, não é? Vamos lá, deputado. Então ensina ele, porque ele age como um socialista de verdade. Só ele fala, só o pensamento dele funciona. Aí vira o inimigo socialista. Não sou seu inimigo. Não sou seu inimigo. Eu ia até te dar um beijo depois na testa. Vamos nos entender, Feliciano. Por favor, prossiga rapidamente, porque tem muita pergunta para ser feita aqui. Se vocês me deixarem falar, o único pedido que eu fiz quando eu fiz o vídeo foi me deixem falar. Vamos lá. Eu escuto todo mundo. Nós temos que dar uma dinâmica. Tá, eu escuto todo mundo, mas me deixe falar. Todas as então, óticas só voltando a falar, ele me acusou de ser nazista. Eu não sou nazista. Eu não sou nazista. Mas se eu faço um discurso e defendo ele, automaticamente eu sou. Não, na mesma dinâmica. Não é dinâmica, Paulinha. Paulinha, você é um pouquinho mais inteligente do que isso. Então, qualquer pessoa que enxerga, você é uspiniana também. Então, eu conheço muito bem como funciona o ensinamento de vocês. Me deixa quietinho aqui, deixa eu tentar explicar. Já tá pois bem, como inimigo. eu não sou nazista. Explique, você citou agora há pouco aqui o massacre dos judeus, né? Como é que alguém consegue matar 6 milhões de pessoas? Leia a história toda, você vai ver que começou com o desarmamento. Você tira a arma das pessoas, é assim que o comunismo age. Outro argumento do Olavo de Carvalho. Não, isso é história, isso é história. Stalin fez isso, Hitler fez isso. Não é argumento de Olavo, isso é história. Quando eu te chamo de pseudo-intelectual é só por isso. Deputado, você não tem argumento para isso, é história. Deputado, eu queria fazer a seguinte pergunta para entender... Eu te chamo de nazista de novo. Para entender melhor... Fique à vontade. Ouvir a sua diarreia verbal me alivia muito. Deputado, eu queria para entender melhor o projeto...